Ok. Eu acordei hoje de manhã. O barulho aqui fora tá me incomodando. Eu acordei hoje de manhã e. Epa. É, e eu dormi. Dormi bastante. Ontem eu dormi tarde, hoje eu acordei tarde. Mas isso não foi ruim, esse foi um sábado de paz onde se dorme mais. É, Daí eu não sei o que se passou pela minha mente, mas quando eu acordei eu fui vasculhar a vida das pessoas com que eu estudei há muito tempo atrás. E isso é uma prática que eu tenho assim, sei lá, uma, duas vezes por ano de fazer isso. E, e daí eu encontrei os perfis assim bem interessantes, né? Interessantes porque inicialmente os perfis que eu vi foram de pessoas que eu tinha em grande estima, pessoas que eu via em um grande status, assim, pessoas cool, né? Benquistas socialmente. Eram literalmente as pessoas com quem eu queria andar no recreio, literalmente. E com quem eu acabei por andar, assim, por um tempo. Mas foi engraçado, porque tinha algo aí. Tinha algo aí. Que eu comecei a reparar como um padrão no perfil dessas pessoas. Que eram perfis que não soavam exatamente equivalentes à realidade de quem elas são. O padrão era mais ou menos o seguinte: essas pessoas não postavam em abrangência no feed delas do Instagram. Foi onde eu olhei, né, no Instagram. E quando postavam, não era qualquer foto. E não era uma foto fazendo qualquer coisa. E não era de qualquer ângulo, não era de qualquer jeito. Essas eram as melhores fotos que você poderia ter na vida. As fotos que não eram delas, que eram de outras coisas, eram as melhores fotos que elas já tinham tirado na vida. Então não eram perfis que tinham muitas fotos, mas as fotos que existiam eram as melhores fotos possíveis da existência delas, de todo o período de vida delas, já registradas. As fotos delas mesmo, da aparência delas, também. Eram as fotos mais profissionais, com o maior nível de técnica e edição e melhor qualidade. Isso me soa engraçado, me soa intrigante. Porque eu sei que é um negócio meio óbvio que a gente fala o tempo todo. Como que, nossa, nas redes sociais nós não somos nós mesmos e esse tipo de coisa. Mas é que essas eram as pessoas que eu mais admirei, assim, durante um tempo. Essas eram as pessoas que eu queria ser como elas. Que eu queria a atenção delas. Eu queria e andava com elas no recreio. Então eu comecei a falar, uai, velho, que engraçado, essa pessoa. Tipo, ela não tá apresentando só um personagem, uma persona, uma máscara do melhor possível, o melhor ângulo possível, a melhor aparência, a melhor qualidade, o melhor figurino possível aqui. Mas, nossa, é verdade, elas faziam isso naquela época também. Elas não estavam exatamente só sendo absolutamente autênticas e espontâneas. Elas se faziam parecer um pouco. E de fato escapavam uma espontaneidade, uma autenticidade pelos cantos e tudo mais. Mas, nossa, de fato, eu me lembro de, por exemplo, algumas dessas pessoas na época, eu conhecia de modo geral elas, né? Primeiramente no Facebook e depois na escola. E quando eu conheci elas na escola, eu lembro de existir um choque de.
Nossa, você é bem diferente do Facebook. As fotos e sua aparência. Isso é algo, inclusive, que era quase que uma regra do não se pode dizer esse tipo de coisa. É rude, é mal educado. Mas foi engraçado, porque depois de ver esses perfis, eu parti hoje pra explorar perfis de outras pessoas dessa mesma época, da época de escola. E daí eu comecei a ver que existia essa divisão, né, dessas primeiras pessoas que eu queria ser como elas e andar com elas no recreio e a atenção delas e vice-versa. E existia essa segunda categoria de pessoas que me eram mais ou menos indiferentes nesse sentido. Nesses sentidos, né? E essa segunda categoria de pessoas, elas me eram indiferentes nesse sentido por um motivo muito claro. Que tem relação com esse. Inversamente proporcional com esse primeiro, né? Que é. Para essa segunda categoria de pessoas, eu fui abrindo e fuçando o perfil delas, de redes sociais, e elas eram normes. Sabe essa expressão? Normes. Qual que seria a definição formal de normes de acordo com o Google? É norme. Norme é uma gíria utilizada para descrever alguém que é considerado normal, convencional ou que segue as normas sociais e culturais predominantes. É frequentemente usado de forma pejorativa por grupos que se consideram diferentes ou que valorizam a não conformidade. Norme. Um outro termo que se assemelha muito a norme, né, não é idêntico, mas tem uma relação bem forte, é o mainstream. Esse é um termo que é mais conhecido, mas tentando articular aqui os dois, sabe essas pessoas que usam, sei lá, uma camisa do Mickey Mouse e vão pro cinema pra assistir só os filmes que estão todo mundo conhecendo, bombando e falando, tipo Marvel, e super-heróis, ou sei lá, sabe? Até mesmo pessoas que, pô, se for no cinema assim ver alguma produção brasileira, vai ver um filme pastelão, de humor bem bobão, assim, né? Escrachado, aquele bem zorra total da vida. É. Sei lá, é aquela pessoa que é tão comum que. Não sei, ela não faz parte de nenhuma subcultura, ela não. Sabe disso que eu tô falando? Você sabe, não sabe? Pois é. Ela usa, sei lá, uma blusa mais normal do mundo, com uma calça jeans pra maior parte do tempo. E. Sei lá, ela é sem sal. Ela não tem muita personalidade própria, assim. Pelo menos quando você bate o olho nela, você não vê uma personalidade ali. Exatamente, sabe? Esteticamente e esse tipo de coisa. Eu acho que pela estética acaba sendo o primeiro modo como a gente lida com pessoas nesse sentido, né? A gente já cria expectativas a partir da primeira imagem que a gente vê. E a imagem fala mais que mil palavras. Então, enfim, as expectativas, o modo como a gente se relaciona, tem a ver com isso. Mas deu pra entender nessa figura que eu compus. E essas pessoas, assim, elas só não soavam interessante o suficiente. Elas eram diferentes do grupo cool de skatistas que usavam camisas xadrezas de flanela e que, inclusive, sei lá, maquiagem super forte e usavam boné de certo tipo e sei lá, faziam coisas depois da escola, alguns deles fumavam e, enfim. Eles não tinham tanta personalidade assim quanto esses skatistas. Eles não eram igual os roqueiros também, e não eram igual. Sabe, você ia compondo todo assim, não tinha marcadamente nada ali, nenhum sistema de valor em que dentro daquela cultura a pessoa super sobressaísse, sabe? E tivesse jogando aquele jogo, parecia que a pessoa quase não estava jogando jogo nenhum, isso era tão estranho. Mas estranho no sentido de que, tipo, não é um estranho interessante, era só, tipo, que desinteressante. É. Eu não sei, vendo esse contraste desses dois perfis, né?
tanto das redes sociais quanto de pessoas, eu fiquei pensando em como que durante a maior parte da minha vida eu tive jogando o jogo do primeiro tipo. Eu queria ser cool, eu queria ser prestigiado, eu queria estar nesse alto status social. Eu queria que as pessoas quisessem andar comigo no recreio. Eu acho que isso nunca necessariamente aconteceu. De no recreio existir ali pessoas que, nossa, como eu quero andar com o Vitor. Mas existia da minha parte com algumas pessoas isso durante muito tempo, então eu gostaria que, enfim, né, esse era o meu senso de prestígio, as pessoas me verem da maneira como eu via pessoas no passado, assim. E muito do que eu fiz, a maior parte do tempo da minha vida foi pro serviço dessa maneira, como eu via essas pessoas, esse primeiro grupo, pra eu ser cool. E não que eu não fosse autêntico e genuíno, mas. E nem como se eu fosse no nível extremo de obsessão, né? Focado em tudo que eu fizesse ser pra isso. Como sei lá, poderia se imaginar, né? No estereótipo, assim. Extremo, não era nada disso, mas isso era uma coisa que é mais ou menos um eixo central que me direcionava em tudo que eu fazia. Eu tô ocupando esse lugar, ser visto desse modo e etc. Foi se criando muito cedo na minha vida esse contraste entre o familiar e o global, né? O viver em Itanhaém do Norte, vamos dizer assim, né? Inventar a cidade mais normal assim do interior de Minas Gerais, nunca morei no interior, mas enfim, deu pra entender, enfim, né? Essa cultura local, das pessoas, mesmas pessoas de sempre, que são meio sem graças, mas tudo bem. Então, a cultura de Itanhaém do Norte, cultura extremamente local ali, contra uma cultura cosmopolita. Talvez a melhor ilustração que eu consigo colocar aqui sei lá, uma cultura meio sem sal contra uma cultura gastronômica extremamente complexa e sofisticada e, enfim, né, vamos pensar aqui, por exemplo, nesse sentido de comida, né? Mano, eu Vitor, sei cozinhar algumas coisas. Não é muito, mas eu sei cozinhar um pouco. E uma dessas coisas é um macarrãozinho pela ordem. Eu sei cozinhar um macarrãozinho legal, gostoso. Assim, ele não é nada demais. Ele é só um macarrão que mata a fome e é gostoso enquanto está comendo. Você nunca vai ter uma estima explosivamente grandiosa como a melhor coisa do mundo. Ai meu Deus do céu, e nossa, que coisa, enfim. Não. É tipo bem parecido com o arroz e feijão. Que é ok. Ok. Sabe? Ele não é. Nossa, como é bom. Ele é ok. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Isso eu consigo garantir, ele não é ruim. Isso é a cultura em que eu cresci durante a minha infância. E o contraste disso era essa cultura cosmopolita, essa cultura gastronômica, imagina, gastronomia extremamente sofisticada e complexificada e gourmet e tananã, tananã, e diversas categorias, sistemas de valores e parará, parará, e várias subculturas de gastronômicas e pananã, pananã, e aí tem comida de vários tipos, tem comida mexicana e tem comida italiana e tem tananã, tananã, e enfim, sabe? Sabe, esse tipo de coisa, tipo, imagina um filme, é, o Menu, sabe? Aquele filme, acho que da Netflix, pois é, que o pessoal vai pra uma ilha e tem toda uma lógica ali artística com a comida e é complexo, sofisticado e tem um conceito e tem todo. Enfim, eu muito cedo na minha vida, né, fui dessa cultura pra essa cultura, né? Então a cultura local pra cultura cosmopolita, e nosso sistema de valores, isso foi apresentando suas rachaduras. E é interessante, hoje eu me peguei assim num desses perfis de pessoas normies,
fiquei vendo, é um perfil assim, que a pessoa tem bastante tempo. E a impressão que eu tive inicialmente é, nossa, essa pessoa não evoluiu no tempo. O que seria esse evoluir? Ela não passou dessa cultura local para essa cultura global, sabe? Isso é evoluir. Tipo, visitar o perfil dela foi como ver postagens, não, não pelo conteúdo das postagens, mas pela estética mesmo da postagem. Uma estética bem, sei lá, quando eu tinha 10 anos eu tinha essa estética. Que era uma estética despreocupada. Era uma estética sem estética, intencional ou pensada. Era só tipo, estou tomando um sorvete gostoso. Ah, tirei uma foto, não coloquei filtro nenhum, coloquei na legenda. Nossa, sorvete mal gostoso. E postei. Nem vi se o ângulo ficou bom. Nem vi direito se ficou meio borrado. Claro, se ficou nossa, extremamente borrado, não dá pra ver nada, não, beleza, eu tiro outro. Mas, ficou um pouquinho borrado, é a vida. E a pessoa segue tranquila com isso. Isso é algo impossível pra mim. É algo muito difícil, é algo que, caraca, não. Se eu vou fazer uma publicação em rede social, isso tem que estar corroborando para que eu esteja nesse lugar de prestígio, dentro desse sistema de valores cosmopolita e paranã, paranã e complexo, sofisticado. Enfim, almocei. É. Enfim, é isso. Eu olhei pra esse perfil e eu fiquei, nossa, cara, essa pessoa tem o mesmo valor que as outras pessoas. Super cool e descoladas e que eu queria andar no recreio e ela parece, assim, ser feliz. E ela não tá selecionando postar fotos num nível de perfil low profile, mas também ela não fica postando tudo. Mas ela tem vontade de postar, ela posta. E ela não tá preocupada em como isso vai parecer exatamente. Ela tá só vivendo o momento e é legal postar e é isso. Feliz. Despreocupada. E não tem nada de errado com isso. E a mentalidade oposta, inclusive, gera muitos problemas. E eu tô, cara, ok, eu acho que eu preciso ser mais norme. Eu preciso ser menos cosmopolita nesse sentido. Preciso ser menos aesthetic, né? Preciso começar a só ser. Sabendo que isso me coloca no olhar desse grande outro que me orbita, né? Esse grande outro psicanalítico como menos. E aí eu vou questionando, é ser menos? Então tá bom, então pode ser. Nesse sistema de valor aí, nesse jogo aí, sou menos. Não tem problema, não é um jogo que eu tô preocupado em jogar. Hum, interessante. Ok, acho que é isso.